pessoal está entrando aí, vamos lá. Deixa eu botar a Mônica de novo aqui para convidar a Mônica. Muito. Vamos lá, pessoal. Já mandei o convite para a Mônica. Vamos fazer as perguntas aí. Vamos lá. Agora, Mônica. Caiu. Voltamos. É, Agora eu vou ver se eu consigo salvar a primeira, que eu fiquei agora meio assustado, que caiu tão rápido que eu fiquei. Eu não foi rápido, estava né? tão ligado na pergunta da Ludmilla. Então vamos lá. A pergunta dela é se o homem pode ter, né, depressão pós-parto com a esposa ou com a esposa. Olha, eu creio que não. Depressão pós-parto, não. O que ele pode ter é uma depressão, talvez pela novidade do bebê, pelas angústias de como é que vai ser, como é que eu vou criar essa criança em tempos tão difíceis, enfim, esses questionamentos. Mas descrito como depressão pós-parto, não. Porque a depressão pós-parto é muito causado pela alteração hormonal, né? E aí, pessoal, Aí, vamos lá. Pela chegada do filho, está colocando aqui. Deixa eu só botar aqui o tema para a turma, quando entrar, já saber que a gente vai. Isso. Só começar. desde o Vamos lá, deixa eu nascimento ver tem uma aqui. pergunta aqui, né? Cadê? Vê Desde o aí, como é que tá ventre. aí? Cadê? Pela chegada, mas deixa eu ver quem aqui. Aqui vai. A turma está fazendo pergunta. Meu Deus. É possível a criança vir com depressão desde o ventre da mãe? Por exemplo, a mãe sofreu durante a gravidez e foi muito maltratada pelo cônjuge, pelo parceiro. A criança não pode vir com depressão no ventre da mãe? Não, eu penso que não. Ela precisa ter pelo menos dois daquelas causas, Entendi. né? Biológica, psicológica, ambiental, né? Então ela precisa ter pelo menos alguns desses estímulos para que ela desenvolva a depressão. Ela também precisa ter consciência de si, né? Assim, do mundo que a cerca, para que isso aconteça. Então eu Legal. diria que Mais não. uma. Tá, ok. Mais uma pergunta. A pessoa pode chegar ao manicômio por conta de uma depressão profunda? Ah, sim, sim, sim. Simples assim, pode. Eu não falei que existe a depressão psicótica? Aí a gente está falando daquela. A pessoa, quando pergunta de manicômio, está falando do clássico das internações, né? Que Hum, já não acontecem mais, né? deve, Mas na época do Juliano é, Moreira, Engenho de só para Dentro, dar né? uma esclarecida com o pessoal, o fato dele ir para uma internação hospitalar não quer dizer que ele desenvolveu algo além da depressão, por exemplo. Porque a gente tem aquela ideia de uma pessoa internada que ela está no processo de esquizofrenia, ou, né, Sim. algum. Então, acho que a gente. Não é isso que você quer dizer, né? A depressão desenvolve a esquizofrenia? Não, né? Não, Eu não sei, porque senão eu fico com não, medo do não, pessoal da não depressão ouvindo a desenvolve. gente agora. Mas ela pode vir acompanhada de Sim, alucinação e sim, de. sim, sim. Entendeu? Legal. Nesse caso, Bom, vamos sim. lá. O que fazer, né? A Lange está perguntando assim, o que fazer para ajudar pessoas com depressão neste tempo de distanciamento social? O que fazer? É, Pegar na mão. Não literalmente, mas a gente pode pegar na mão com uma ligação. A gente tem WhatsApp, a gente tem aí, ó, live no Instagram, Facebook. É literalmente pegar na mão, mas não de fato. ok. Mais Acompanhar, um, conversar. legal. Mais uma pergunta. O infanticídio é causado pela depressão pós-parto? Tem essa ligação? Tem, tem. A depressão pós-parto, ela, uma digamos assim, dos sintomas, daquilo que identifica como tal, é a rejeição da mãe ao bebê, né? E muitas, sim, ela sai de si, né? E sim, mata o bebê. Sim, sim. Infelizmente, sim. Olá, pessoal. Sobe as perguntas aí. Vamos aproveitar. Aproveitar mesmo. Cadê a É isso turma aí. aí? O Cristiano Cristiano está disse colocando. investir tempo nessas vidas, é isso mesmo. Legal. E eu estou aqui só vendo aqui, eu estou pensando, meu Deus, o que que eu fiz com a primeira live? Eu estou com o Ô, coração Senhor. apertado. Pois é.
Não tem problema não, volto com vocês. Isso Então o aí. pessoal está entrando aí. E olha, subiu rápido a turma, né? Na verdade, essa Sim, live sim. ajudou a pessoa a procurar um psicólogo. Olha aí, tá vendo? Essa é a parte Por falar mais em psicólogo, importante. vamos lá. Você Hum, atende também, Mônica? não, Não, né? não. Agora então, apóstolo, É, com a agora seria só história. online, né? Não, eu digo agora com Ah, a perspectiva do celebrando, é. Na do verdade, vai celebrando. atender. É, o celebrando não deixa de ser um atendimento, mas não na perspectiva Não, não, psicológica, não, né? não, não, mas É, eu digo no sentido de que vai tempo, né? absorver, Então, é um deixa eu mandar mais trabalho uma grande. pergunta aqui. Vamos lá. Hum, Pode-se fazer um quadro de depressão por ter sido diagnosticada com alteração de depressão? depressão por É. Então, vamos pode. repetir, né? Pode-se fazer um quadro de depressão, né, de depressão, por ter sido Entendi. diagnosticada com alteração de depressão, né, Entendi, separado. entendi. Pode sim, porque, como eu falei, são as limitações do corpo. A pessoa não aceita essa limitação do corpo. Eu tinha uma saúde perfeita e agora eu tenho que fazer uso de medicamento, a minha pressão sobe, eu sinto desconforto com isso. Não era assim, agora é. Que chato. E isso vai trazendo angústia e pode sim. Sim, sim, sim. A Andréia está aqui falando, fala um pouco de celebrando recuperação. Oh, meu Ixi. Deus. Quem mandou falar? Oh, Boa, gente. fala. Então tá. Então, o Celebrando é um trabalho desenvolvido pelas igrejas e que a gente pretende instalar, colocar no nosso CIAM e que tem como base a Bíblia e os fundamentos do AA, do Alcoólicos Anônimos. Tem todos aqueles passos, a estrutura é a mesma, porém a essência é a Bíblia, é a palavra de Deus. E, segundo minha amiga Sinara, perdeu paciente para o Celebrando. O resultado é real, é muito bom. Assim, eu Ó, falei da Sinara porque ela me contou isso, né? Ela dividiu isso comigo e eu achei super positivo. É uma prova próxima de que realmente é um trabalho muito bem feito e muito, muito legal. Veio dos Estados ó, Unidos, né? Aguarde o Cristiano, maiores informações nos próximos ó, capítulos. o Cristiano colocou aqui o seguinte, ela atende, ela atende a injeção de diamante. Está te entregando aqui também, meu Deus do céu. Sim, né? Sim. Não tem como, né? Não tem como furtar aí, Porra, a profissão, né? Não tem como. não tem não. Nojento no sangue. Vocês acreditam que eu estava estudando, estava justamente. A turma me perturbou tanto, né? Ah, fala sobre o Apocalipse, o Apocalipse. Eu comecei, né? Deixa eu entender o Apocalipse, uma outra revelação, a revelação do pastoreio. Porque na minha cabeça, João nunca teve a ideia de escrever para gente. Na minha Ah, é? cabeça, o João nem. Não, na minha cabeça, o João não pensava assim, vou escrever para Alexandre. Ah, ele escrevia para aquele povo que estava lá sofrendo com o Império Romano. Então, o Ah, Apocalipse é sim. muito mais pastoreio do que revelação. Nós é que Uhum. pegamos, né, a revelação e colocamos na frente do pastoreio. Inclusive, a partir de domingo, eu vou começar sobre isso. Uma série de estudos, domingo de manhã, sobre Apocalipse, revelação ou pastoreio. E é óbvio que vai entrar essa questão, essa perspectiva aí do pastoral, do psicológico, que a gente acaba dando, né? Quem fez psicologia não adianta. Quem é pastor, a gente acaba, aquilo entra na gente, né? Uhum. Agora, eu acho que a vantagem, você falou muito bem, Mônica, é muito bom salientar o seguinte, gente, o conselheiro não é profissional. A gente não Exatamente. pode fechar diagnóstico, nós prestamos ajuda, né? Porque senão, e também acho um perigo, né, de transformar uma coisa que é de fundo emocional e espiritualizar aqui. Não, isso é um demônio, Uhum, é um uhum, uhum. capeta, e a gente sabe que a pessoa vai tendo um quadro piorando e não encaminha porque tem que encaminhar. Eu acho que tem que ficar também claro isso para a turma, né? O que Isso, você isso acha mesmo. disso, né? Você Não, acha que, acho perfeito. Acho que realmente a gente tem que saber separar as coisas. Primeiro, o diagnóstico é exclusividade do psicólogo e do psiquiatra, né? Esses dois profissionais são os responsáveis por identificar se a pessoa de fato está atravessando um episódio de depressão.
o que nos cabe, sim, é ficar atentos aos sinais, né? A gente sabe que, voltando à questão da gripe, espirrou, está tossindo, está com febre, a gente comumente sabe que é gripe. Não tem como a gente não dar pitaco, né? O senso comum entende algumas coisas. Agora, o que não pode é nem taxar para mais nem para menos, nem já diagnosticar não sendo ou sendo desmerecer. E Legal. também não espiritualizar tudo. A pergunta, alguém aí perguntou, né, se como separar a questão espiritual da questão física, da questão psicológica. Eu penso assim, se deu prosseguimento ao tratamento e a coisa não andou, ficou claro que não é físico, né? Mas a coisa tem que andar em conjunto, minimamente. Mas, em primeiro lugar, buscar atendimento médico e psicológico, Mais uma. né? A Ah, menopausa pode causar depressão? Só sim, pelas condições hormonais? sim, a menopausa pode causar depressão e também pelas condições físicas, pelo declínio do corpo físico, né? De todo o prejuízo no corpo que a menopausa provoca. E aí causa angústia, né? Causa ansiedade, causa também pelas alterações hormonais, mas isso também pode ser muito bem trabalhado pelo ginecologista, né? Em, em, em atuação conjunta com o psiquiatra, para equilibrar esses hormônios, e também pela questão do físico, né? De não ter mais a condição que tinha antes. Mas tudo isso também tem solução, né? Tem medicamento, tem para tudo isso, no que diz respeito à menopausa, né? Os sintomas da menopausa. Tem solução para tudo. Então não tem que ficar angustiado por isso, ficar angustiada por isso, porque tem solução. Agora, as alterações hormonais sim provocam. Vamos lá, então. Pode alguém não ter cura para a depressão? Sim, porque a depressão é um problema que tem recidivas. E ela pode ficar numa montanha russa de sobe e desce e realmente esse equilíbrio hormonal não chegar. Sim, pode. Ok. Existem casos de depressão extremamente severa. Ótimo, então vamos lá. Outra pergunta, Ludmila. Existe um tempo mínimo e máximo de psicoterapia? Mínimo e máximo de psicoterapia para a É, depressão? Será que é para o isso? tratamento, né? Deve ser para o tratamento da depressão. Então, se o cara deve tratar com Não, 2 meses, no máximo um ano, entendeu? não. O processo Aí ela tá. de terapia é dinâmico. E depende tanto de um quanto de outro, tanto do profissional quanto da própria pessoa. E aí, cada um no seu tempo. Eu não estipularia nem o mínimo nem o máximo, não. É que ela colocou aqui o seguinte: vocês falaram em tratamento e não ver melhora. Tem um tempo para avaliar isso? Ou seja, como é que a Ah, gente sim. avalia? Ah, eu não sei dizer, apóstolo, quanto tempo, mas eu creio que sim. Eu creio que pelo menos aí nos 2, 3 meses é um tempo para observar se você já conseguiu constituir essas ferramentas para trabalhar essa angústia, essa ansiedade que acompanha a depressão, tanto em si mesmo quanto no ambiente externo. Eu acho que, sei lá, uns 2, 3 meses, eu acho que já é tempo para saber se a coisa está andando, vamos dizer assim, né? Então, 2, 3 meses, a pessoa tem que ver algum sinal de melhora, né, no Sim, sim, tratamento sim. terapêutico. E isso se aplica tanto ao psiquiatra e ao psicólogo, ou você está falando do psicólogo, assim, O psiquiatra, eles falam de 15 dias a um mês para começar a ter resposta da medicação. O tempo é mais curto. mais rápido, vamos dizer assim, né? Mais rápido de efeito, não é isso? Isso. A psicoterapia leva mais tempo. É porque a turma também vai para o Porque psicólogo achando que depende da psicólogo é Deus. dinâmica. Depende da dinâmica, né? Depende de mim, depende do terapeuta. Né? Depende de eu entrar no processo de terapia. Ela Enfim, está colocando aqui, era desse tempo que eu estava falando, sinal de melhora, né? Então, quanto tempo sim, a gente eu consegue penso que perceber a é isso. melhora?
uns 2, 3 meses para já ver um resultado, né? Sua colega Sinara colocou aqui que de uns 3 meses junto com a medicação, para ver se o cenário melhora. Legal. Mais uma pergunta aqui. Quando efetivamente o paciente pode entender que está sofrendo de depressão e buscar ajuda? Então, como é que a pessoa entende que é depressão e tem que buscar ajuda? Tem algum estalo, algum time? Quando a pessoa percebe que esses sintomas são incapacitantes, que esses Legal. sintomas te impedem de ter uma rotina normal ou próximo do normal. A gente tem altos e baixos, todo mundo tem. Isso é inerente do ser humano. Mas na medida em que isso te incapacita, na medida em que isso te impede, é um sinalizador bem forte de que a pessoa precisa de ajuda. E vamos ver aqui, mais perguntas, vou montar aqui. Depende da pessoa aceitar também. Às vezes não vai e não fala a verdade. Esse é fato. Às vezes procura psicólogo e não conta história nenhuma. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Ok. Eu pergunto o seguinte. E quando a pessoa com depressão não se permite ser ajudada? Essa é a parte mais difícil, né? Eu acho que nesse caso, eu acho que é o único caso em que eu recomendaria uma forçação de barra, Entendi. uma certa imposição, de preferência de pessoas próximas, para que, pelo menos dado o passo inicial, ela consiga caminhar, Vamos lá. né? Quem convive com um depressivo também precisa de ajuda? Se essa depressão for muito severa, sim. Se é, uma, se é um quadro muito severo, se é extremamente incapacitante, a gente está falando de uma pessoa que fica incapaz. Sim. Outra Precisa pergunta, aprender a Leane. lidar com ele, com a pessoa depressiva, e precisa lidar com a falta, porque a pessoa acaba faltando. Ela falta. Sendo numa família, ela falta. Entendeu? Depressão pode virar algo crônico? A Lane está perguntando. Sim, sim. Você pode ter um quadro agudo, um episódio de depressão, sim, e ela pode se tornar um quadro crônico. A gente falou, inclusive, que tem casos que a pessoa meio que convive, ela convive com aquele. Ela consegue ter uma vida próxima da normal, mas aquilo acompanha, sim, e pode virar crônico. Vamos lá. Pode a depressão se apresentar em forma de um comportamento agressivo? Sim, A a Rita está perguntando isso. irritabilidade é sintoma de depressão, irritabilidade e, às vezes, agressividade, sim. Legal. Vamos lá, pessoal. Eita, como identificar? Olha, eu acabo geralmente 11h15. O esposo da Mônica, o filho, daqui a pouco vão reclamar Não, com a gente. aqui tá Vamos de ver. boa, tá todo mundo de quarentena, de boa. Então vamos lá. Como identificar sinais de suicídio em uma pessoa depressiva? Então, normalmente a pessoa, ela mesma relata. Normalmente a própria pessoa relata. Eu evitei falar de suicídio, deu para notar que eu evitei falar de suicídio, né? Mas a gente tem que falar. Eu não gosto de falar de suicídio porque as pessoas começam a criar coisas na cabeça, né? E ficam assustadas. Então eu acho. Mas enfim, vamos falar do suicídio. É muito comum quando a pessoa está com uma depressão extremamente severa, ela não tem coragem de cometer o suicídio. E quando ela apresenta isso de memória, ela faz. De memória não, desculpa, de melhora. Ela vai e faz. E normalmente a pessoa anuncia. É como eu disse, nem todo mundo que anuncia faz, mas todos que fizeram, em algum momento anunciaram. Existe a pessoa, Legal. sim, que quer chamar atenção. Isso acontece. Eu vou me matar. Se você fizer isso, eu vou morrer. Entendeu? Existe. Isso existe? Claro que existe.
Aí a gente não está falando de depressão, eu estou falando de uma pessoa que quer chamar atenção, que quer fazer uma chantagem. Mas nem todo mundo que anuncia faz. Mas todo mundo que faz, em algum momento anunciou sim. Vamos lá, pessoal, mais alguma pergunta? Para finalizar, porque na verdade eu vou ser muito franco. Se eu não conseguir salvar, porque o Instagram tem uma coisa que eu não conheço direito. Mas, se eu tivesse uma live sozinho, ele me perguntava se eu queria salvar. Esse aqui, quando ele cai, ele me pergunta se eu quero deixar no GVT. Eu tenho que ver se eu deixei no GVT. Para eu ter essa certeza, eu tenho que deletar o segundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse segundo, tá, pessoal? Porque esse segundo está cheio de perguntas e respostas. Então, vamos ver aqui. Legal. Vamos ver aqui. Um término de relacionamento provoca depressão? Qualquer ruptura, qualquer perda, sim, pode provocar depressão. Legal. A benção pura, um abraço a todos, pessoal. Já tá. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá. Como pode ser os anúncios, sinais do suicídio? A pessoa relata, ela diz que não aguenta mais, ela diz que não quer mais viver. Porque a dor é subjetiva da depressão, mas é uma dor imensa. E ela é comum a pessoa tanto anunciar o suicídio, porque ela relata querer parar com aquele sentimento. E uma outra coisa que é muito comum também na depressão, mas não só na depressão, o autoflagelo. Porque a pessoa Ah, flagela o físico para minimizar a dor psicológica, né? Para minimizar o sentimento ruim que tem. Então é muito você comum. O está suicídio é. Então, o até autoflagelo também é um respondendo uma sinal. pergunta aqui agora, que eu ia fazer. Você até respondeu essa pergunta agora. Não sei se tem a ver com depressão a atitude de se cortar. Sim, tem. Tem. Legal. E o relato, o que a pessoa relata é que se corta porque é preferível sentir a dor física do que sentir a dor que tem na alma. Excelente. É. Sinal, tá perguntando. O crente pode ter depressão? E aí? Sim, é uma doença como outra qualquer. Sim, É porque verdade. a pessoa está exposta a todos aqueles quatro elementos: o genético, o psicológico, o biológico. Não deveria. Aí digo eu, né? Não a psicóloga, digo a cristã, né? Não a psicóloga, não deveria, porque ter o sentimento, o psicológico, aquele sentimento de menos-valia, de eu não valho para nada, eu não sirvo para nada, quem sou eu nesse mundo? Se é cristão, eu estou falando de se é cristão, deveria entender o amor de Deus e a nossa importância perante o Pai. Mas existem os outros três elementos: o ambiental, que é um ambiente estressor, né? O biológico, isso aí realmente pode preponderar. Sim, o cristão pode ter depressão. O pessoal está colocando aqui, é verdade, dor da alma, pior que a física. Minha prima muito ativa na igreja foi Nossa, acometida e faleceu. Né? Os cristãos entram em crise por não aceitar o diagnóstico. Essa é uma pessoa assim. Deixa eu ver mais pergunta, pessoal. Vamos lá. Vai ser uma pessoa que quer ver, ficar suportando, tirando as peles do corpo, meu Deus. meu Deus, mas porque a dor física minimiza a dor na alma. É isso que eles relatam, né? Pessoal, eu vou parar. Eu quero te agradecer e assim, eu acho que é um tema muito, muito interessante mesmo, muito atual. A gente marcar uma outra live, será que a turma ia gostar? Deixa eu ver se o pessoal vai responder agora. Deixa eu ver. Se a turma responder sim, né? A gente A tenta gente pode marcar. falar mais de depressão pós-parto, Legal. Eu né? acho que eu acho que essa questão da depressão na adolescência, na juventude, é interessante. Então, o pessoal se botar aí, a gente deixa aí, a gente tenta marcar com a Mônica semana que vem e trabalhar. Então, o pessoal está dizendo amém, está botando a mãozinha. Então tá. E aí você vai prometer uma coisa, que aí você vai trazer aqueles que você colocou, que é a depressão, aquilo bem resumido, e as causas ficou bem claras, ambiental, genética, psicológica e biológica, né? Você colocou a questão dos atendimentos, daquela pontuação que você fez, e a gente tenta fazer então mais uma, tá bom assim? Para minha Joia. área, deixa eu ver aqui, o que está aqui?
Minha área, depressão, pós-parto, é muito interessante. Muito bem. Mônica fala maravilhosamente bem. Fala mesmo. Ah, Voz mansa, né? obrigada. Eu que Voz quero de agradecer. professora. Deixa eu aproveitar para agradecer. Eu quero agradecer a confiança. Como o senhor mesmo disse, nunca tinha me ouvido. Quero agradecer muito pela confiança. Vai ver que o senhor perguntou para a Soninha. Soninha, quem é essa Mônica aí? E eu agradeço muito mesmo. Friozinho na Na barriga verdade, no início, depois passou. você sabe o que eu lhe admiro? É o seu coração de serva. Você tem uma disposição para servir. Ah, E tenho você mesmo. se colocou, e eu tenho visto isso nas terças-feiras, quando você chega, assume ali, e aí eu fico olhando, Tomei sem posse, falar. né? Eu meio que tomei posse ali do multimídia. Falei, Sim, José, como é que eu mas faço aquele negócio? Vamos lá, te é para ensino. servir, para servir. E isso tem sido bem. Então eu vou marcar semana que vem. A gente marca para ver um dia bom, aí você depois passa pelo WhatsApp, olha, eu gosto de quarta, ou da segunda, ou da sexta, e a gente vai voltar com esse tema, tá bom, pessoal? Porque aí eu vou Show. salvar essa live de hoje, eu tenho uma escolha de Sofia. Se eu não salvar essa, não salvei a outra, eu perco as duas. Mas se eu salvar Salva essa, essa. eu salvar essa, e aí semana que vem ela vai voltar a falar, tá bom assim? Pessoal, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor pela vida da Mônica e pela vida de vocês, tá bom? Amém. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, pela tua filha. Quero agradecer por saber que a tua bondade e a tua misericórdia têm cercado a vida dela. Abençoa os teus filhos que estão conosco. Guarda, Amém, Senhor. Senhor, a sua família, o seu esposo, seu filho. Sejam alvos da tua graça e do seu amor, Pai. Nós oramos, te pedindo uma noite de sono abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, o pessoal está dizendo que é outra live. Então, pessoal, vou Ai, meu marcar e a Deus. gente vai anunciar, tá bom? Show. Deus abençoe, Mônica. Fique na paz. Pessoal, Amém. shalom, tá bom, meus queridos? Amém. Fiquem na Boa paz. noite.